O futebol é capaz de proporcionar momentos de grandes emoções que acabam ficando marcados na história. Mas infelizmente alguns desses momentos são de lances tristes, como a morte súbita de grandes jogadores. Confira nesse vídeo 10 jogadores que morreram durante uma partida. Pier Mario Morosini. Esse jogador nasceu em 1986 e faleceu em 2012. O italiano, que jogava no Livorno na posição de defesa da Série B, durante uma partida contra o time de Pescara aos 31 minutos, Morosini caiu 2 vezes seguidas no campo, sendo que na terceira vez ele não levantou mais. Morosini possuía uma condição genética rara, onde as células musculares se transformam em gordura no coração. Assim, Morosini morreu durante uma partida, deixando sua irmã, que na época possuía apenas 15 anos e era órfã de pais. Outro jogador do time acabou adotando a jovem. Com certeza, uma grande perda ao futebol italiano. Antônio Puerta. Puerta nasceu em 1984 e faleceu em 2007. O espanhol, que jogava no Sevilha em posições como lateral esquerdo e zagueiro, durante uma partida contra o Getafe no estádio Ramon Sanches, o jogador teve uma parada cardíaca em campo, levado ao vestiário, onde teve mais uma parada. Assim, foi encaminhado ao hospital pela ambulância do estádio, mas no caminho foram contadas mais 5 paradas cardíacas. Já no hospital, após sua chegada, os médicos contabilizaram ao total 9 paradas cardíacas, o que gerou grandes danos ao cérebro. Após 3 dias internado, Puerta faleceu, deixando uma noiva grávida de 8 meses. Uma perda considerável ao futebol espanhol. Emanuel Ortega. Emanuel Ortega nasceu em 1994 e faleceu em 2015. O jovem argentino era considerado uma grande promessa do futebol. Prometeu dar a vida ao jogo e foi exatamente isso que aconteceu. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Ortega correu em direção à bola para uma disputa corpo a corpo com um adversário, onde se chocou contra o oponente e caiu batendo a cabeça no muro, causando fratura craniana. Permaneceu em coma por 11 dias e sua morte serviu para as entidades competentes tomarem providências quanto à estrutura dos locais de jogos. A morte de Emanuel foi considerada uma grande perda ao futebol argentino. Marc-Vivien Foé. Marc nasceu em 1975 e faleceu em 2003. Jogava pela seleção de Camarões na Copa das Confederações contra o time da Colômbia, quando o jogador, aos 27 minutos, desabou no círculo central. Os médicos da FIFA tentaram reanimá-lo por 45 minutos, porém nada adiantou e o coração de Marc teve uma falha, lhe levando à morte. Seu amigo Samuel Eto'o recebeu a notícia em campo e entrou em grande desespero. O país de Camarões com certeza sentiu a morte desse excelente jogador. Miklos Ferrer. Miklos nasceu em 1979 e faleceu em 2004. O jogador húngaro, que atuava no time de Benfica da Espanha, morreu durante um jogo contra o Vitória de Guimarães. Após receber um cartão amarelo, começou a sentir-se mal e pôs as mãos nos joelhos, tendo em seguida caído de costas no chão, chamando a atenção de todos ao redor. Os médicos do local tentaram reanimá-lo, porém nada adiantava. Os jogadores e o treinador ficaram extremamente afetados. A ambulância levou-o ao hospital, onde 1 hora depois foi declarado morto por consequência de uma arritmia cardíaca. O número que Ferrer usava no Benfica foi retirado e nenhum outro jogador do Benfica poderá usá-lo novamente, bem como foi construída uma escultura em sua homenagem na sede do clube. A perda de mais um grande nome do futebol. Paulo Sérgio Oliveira da Silva, Serginho. Nasceu em 1974 e faleceu em 2004. Jogava pelo São Caetano na posição de zagueiro e estava em campo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro quando sofreu um ataque cardíaco aos 15 minutos do segundo tempo. Foi levado ao hospital, mas não aguentou e morreu 40 minutos depois, falecendo 8 dias depois de completar 30 anos. Seu corpo foi enterrado na cidade de Coronel Fabriciano, onde cresceu. Com certeza uma grande perda ao futebol brasileiro. Silivan Azogoi.
Nasceu em 1983 e faleceu em 2014. Iniciando sua carreira em 2003, teve sua vida interrompida em 2014 num jogo contra o Cercle Emberry Sportif pela primeira divisão do campeonato gabonês. Ao tentar evitar um rebote, o atacante do Sportif, sem intenção, deu uma pisada na cabeça de Sullivan. Fora levado ao hospital, porém não resistiu ao ferimento. Azogoe tinha 30 anos de idade. Patrick Ekeng. Nasceu em 1990 e faleceu em 2016. Volante do time Dinamo de Bucareste, de Camarões, estava em uma partida contra o time romeno Vitoru Constanta. A partida, que terminou 3-3, teve um gol de Ekeng antes do fatídico momento onde o jogador desmaiou. Os outros companheiros e adversários pediram a entrada do médico, porém, mesmo com o socorro dos médicos e da trajetória rápida até o hospital, o jogador faleceu 2 horas depois por parada cardíaca. Gregory Mertens. Nasceu em 1991 e faleceu em 2015. O belga jogador do Lokeren estava jogando contra o Genk quando teve uma queda abrupta. A queda foi consequência de uma parada cardíaca. Os médicos do local o ressuscitaram e levaram ao hospital, onde ficou em coma, mas acabou falecendo 3 dias depois do infarto. Gregory faleceu aos 24 anos. Cheikh Tioté. Nasceu em 1986 e faleceu em 2017. Era jogador na posição de volante do time Bendin Enterprise. Durante um treino em seu novo time, Tioté teve uma parada cardíaca e faleceu no mesmo dia depois de ter sido socorrido. O jogador, que era da Costa do Marfim, faleceu na China no dia 5 de junho aos 30 anos. Essas foram algumas vidas interrompidas no meio de carreiras de sucesso e, com certeza, o mundo do futebol sente falta de cada um desses atletas. Ajude-nos a chegar a 200 mil inscritos. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Um grande abraço e até mais!